bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Para nós podermos meditar, você já pode deixar aberto o livro de Gênesis. Não é difícil achar, né, logo no início. No capítulo 3, nós iremos ler alguns versículos. Mas antes eu gostaria de comentar um versículo e que vinha me chamando a atenção. A gente até pensa às vezes que é aquela passagem que Deus vai trazer para a gente, mas aos poucos a gente começa a entender o que Deus quer. Que está em Josué 24:19, que diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Imagine a seguinte situação. Acredito que, se eu perguntar aqui, quem quer servir ao Senhor? Levanta a mão. Quem quer servir ao Senhor? E você está animado, já esteve assim, você está animado com algo. E essa pergunta pode vir de uma forma que você está animado. Mas quando vocês responderem, eu falar assim: vocês não podem servir ao Senhor. Muitas vezes, até nos falta ânimo para seguir, por causa do que nós, às vezes, ouvimos. E, de fato, tem vezes que nós escutamos palavras impróprias. Mas nem sempre é assim. Eu estou querendo dizer que nem sempre o desânimo é por causa que faltou uma boa palavra, uma boa instrução. E o desânimo, ele é o fim da esperança. Pensem nisso. Quem consegue viver sem esperança? Imaginem a vida sem esperança. Talvez nós tenhamos pessoas em casa assim ou aqui. Você pode falar: mas eu já estou sem esperança. Talvez você já tenha sentido algo como se você tivesse enganado. Você já se sentiu enganado por alguém? Quem já se sentiu enganado por alguém? Quem já se sentiu enganado por si próprio? Pelos próprios pensamentos? Pela própria convicção? Ser enganado não importa se é alguém de fora ou se sou eu mesmo. Você não vai gostar. Porque você, normalmente, só vê que está enganado ou foi enganado quando vem um resultado ruim, não é assim? Algum resultado ruim veio, que aí você caiu em si e percebeu: eu fui enganado. O povo de Israel, ele dizia: nós serviremos ao Senhor. Só que Josué sabia que só palavras não eram suficientes. Não adianta eu só falar, porque servir a Deus é mais profundo. E para eu servir a Deus, eu não posso ter impedimentos na minha vida. Eu preciso remover os impedimentos que nos afastam dele. É muito comum
nós termos frases estampadas, ou usarmos o que é ser cristão. É carregar algum cordão? É carregar uma cruz no peito? É eu ter no meu carro, sou de Jesus? É eu gritar, sou de Jesus? Eu venho aqui, no louvor, faço o ou, né? Uou, sou de Jesus. Eu me empolgo, eu danço, eu canto e eu até prego para Jesus. Mas será que existem coisas que impedem a nossa verdadeira comunhão? Porque entre parecer e ser há uma distância. Entre eu simplesmente declarar, e não que a declaração seja ruim, eu nunca falo isso. Eu não sou daquele que fala assim, o que importa parecer? Não importa. Só que eu estou falando, o que importa só parecer. É diferente. Quando a gente fala o que importa, eu só ter a aparência. Mas será que existem coisas, ou seja, palavras bonitas, declarações bonitas, pregação bonita, não basta. Essas coisas não bastam. É preciso remover impedimentos que existem que me fazem não poder servir a Deus. E tem que ser uma ação definitiva, uma decisão. Eles diziam, serviremos, e Josué os advertiu, dizendo que não basta só falar. Então há uma distância entre a nossa intenção e a nossa prática. Eu estou dizendo, porque no normal, quem que vai dizer que quer servir ao diabo? Ainda, pasmem, mas existem doutrinas, não vou falar sobre elas aqui, que a pessoa começa a inverter e o diabo começa a ser o senhor do universo. Existe isso e as pessoas acreditam. Mas, no geral, quem que quer servir ao diabo? Quem quer? Levanta a mão quem quer. Mas não adianta eu só dizer que não quero. Da mesma maneira que não adianta eu dizer somente que eu quero, não adianta só eu dizer que eu não quero. Porque se a minha prática é diferente do que eu confesso, não adianta. E o que aconteceu com a humanidade? Será que nos afeta? Que impedimentos são esses? Que impedimentos são esses? O que aconteceu? O que houve? Então tem 2 versículos que eu quero ler. 3, eu vou ler o versículo 6 de Gênesis, primeiro. Vendo a mulher, versículo 6 do capítulo 3, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos no versículo 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Temeu Deus? Deus, o que aconteceu? Que medo é esse? Deus tem medo de alguma coisa? Versículo 24. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia de um lado para o outro, para guardar o caminho da árvore da vida.
se o homem quisesse voltar ao jardim, ele poderia? O que vocês acham? Poderia sair entrando? Eu quero entrar. Em hipótese alguma. A não ser que ele quisesse morrer. De vez. Morte eterna. O homem não poderia voltar. Não adiantava ele falar, eu vou voltar para o jardim, porque eu quero voltar. Eu não quero sair do que eu perdi. Eu não quero deixar de ter as coisas que eu tinha. Eu vou voltar para lá. E o que nós aprendemos aqui? Que a mulher desejou algo. Ela olhou e desejou. O que a levou a essa decepção? No versículo 4 e 5, a serpente disse algo à mulher. Que ela não iria morrer como Deus falou. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus deu uma direção para a vida. E agora é uma enorme mentira que está em jogo aqui. Para reinterpretar a vida. Deus deu a direção da vida. Agora a serpente conta uma mentira. Percebam que, de forma consciente ou não, como que Deus é visto diante do homem? Como um inimigo. De forma consciente ou não. Ele é visto como um rival. Agora Deus é um rival. Tudo que Deus quer e deseja de alguma forma é uma afronta ao desejo do homem. Porque o desejo de superar Deus se torna algo inebriante, algo envolvente, algo que é embriagante, que provoca grande êxtase e prazer. Superar Deus é o meu prazer. Ah, não, eu não quero superar Deus. Está na natureza caída do homem. Algo afetou a humanidade que faz com que o homem tente brigar contra Deus. A maneira natural de nós ouvirmos a palavra de Deus é nós querermos criar defesas dentro de nós para nós rejeitarmos aquela palavra. Ela precisa penetrar de maneira que nós venhamos a nos render. Mas é uma luta, é travada uma disputa. Não que Deus precise disputar com você, mas é porque Deus não quer te matar. Deus não quer matar a humanidade. Então Deus é como se fosse um pai descendo no sentido de para poder falar com aquele ser humano caído, com toda a paciência, longânimo, com amor, eu vou te salvar. Porque se Deus brigasse com o homem, não teríamos condições de estar aqui hoje. Então, o primeiro versículo que eu quero trabalhar é o versículo 6. Quando a mulher diz assim, quando a Bíblia diz assim, vendo a mulher que? Ou seja, a árvore era boa, vendo a mulher que? E por que que ela olhou de maneira diferente para a árvore? Alguém falou com ela? Sim ou não? Quem foi que falou? A serpente falou com essa mulher. A serpente é a criação. Percebam como que a gente é facilmente enganado. De quem Adão e Eva recebiam instruções? Quem ensinava para eles? Deus, o Criador.
o próprio Deus ensinando Adão e Eva. O ser humano pega uma criatura, algo que foi criado, e dá ouvidos àquilo ali. Vocês conseguem reparar que nos dias atuais ainda é assim? Nós facilmente damos ouvido às impressões que nós temos ao nosso redor, em discordância com as instruções recebidas de Deus. Nós temos impressões das coisas, não temos? Nós olhamos e temos impressões. Eu olhei, eu ouvi a criatura a despeito da ordem que eu tinha e da instrução que eu recebi. E aí é uma pergunta que nós devemos fazer para o nosso coração: a quem nós temos dado ouvido? Será que o sofrimento que eu tenho é porque eu tenho ouvido a instrução de Deus de maneira atenta e praticado aquilo que Deus tem falado? Porque não adianta eu entrar aqui nessa nossa assembleia, de eu ouvir e não perguntar: Senhor, como eu vou praticar? Essa semana, hoje, agora, como eu saio daqui praticando o que o Senhor tem para a minha vida? Será que eu quero a autorrealização? Porque o que a Eva quis naquele momento, o que o ser humano quis naquele momento, é a autorrealização. E eu não tenho como servir ao Senhor sem me atentar aos seus mandamentos. Não existe servo de Deus que faz o que percebe. Se eu não me atentar aos mandamentos do Senhor, eu não tenho como servir. E o que chamou a atenção do ser humano? O que acontece nos dias atuais? O prazer imediato. Não é assim? A maioria das coisas que acontecem, em busca do prazer imediato, eu abro mão daquilo que é eterno. Porque ainda que seja passageiro, eu preciso ter o prazer imediato. Nós não conseguimos esperar, e cada vez mais está mais difícil esperar. Eu preciso dessa perspectiva, e o mundo ainda oferece isso. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, tudo que nós vemos aí, toda a soberba, tudo que os nossos olhos desejam de maneira desenfreada, sem nos atentarmos ao que Deus quer para a nossa vida, procede do mundo. Os prazeres aonde nós sabemos, e lá com as crianças, né, tem que falar pré-adolescente, eu fiz um desafio hoje, de vez em quando eu faço esse desafio. Se conseguir me mostrar que os efeitos negativos na minha vida, que o meu sofrimento, foi por causa que eu obedeci algum mandamento do Senhor, eu nunca mais prego. Eu paro de vir à igreja. Mas pelo contrário, pode chamar os cientistas, pode chamar todas as pessoas que leem, estudiosos. Eles não vão conseguir, porque cientificamente se consegue comprovar, vivendo como a Bíblia diz, você não passará por essas turbulências da vida. Quando eu digo o mundo todo, é tudo por causa que vive o contrário. Não tem nada que eu vá praticar que vai trazer mal para a minha vida. A não ser por causa do mal do mundo, pode sobreviver na minha vida perseguições. E por causa do mundo caído. Separem isso. Eu estou dizendo que a Bíblia, todos os ensinamentos, não tem como ter dúvida se eu o seguir, eu irei ou não ir bem na minha vida. Se o mandamento do Senhor não promove paz no meu coração,
E se a falta de paz não é por causa da nossa rebeldia, a nossa falta de paz, todos os males da sociedade estão contrários à vontade de Deus. Tudo o que acontece no mundo, não tem como nós olharmos para esse mar e não vermos que é por causa que está indo na contramão de Deus. E aonde está o prumo da vida? Aonde está o nosso sustento? Não tem como nós termos o prumo da vida sem estar debaixo da proteção de Deus. E como eu estou debaixo da proteção de Deus? Ouvindo e obedecendo ao Senhor. Não existe prumo para a nossa vida sem obediência e sem escutar, sem entender, atentar aos mandamentos do Senhor. No deserto, da onde vem e da onde veio o maná para o povo? Em Deuteronômio 8:3 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Não é só o alimento que nós temos físico, que Deus sabe que nós precisamos, que irá nos alimentar verdadeiramente. Reparem que a sociedade, a falta que a sociedade tem, é a falta do alimento que desceu do céu, do pão vivo, da palavra de Deus, que a palavra de Deus faria, porque eles não aceitaram, porque a palavra de Deus sempre faz a diferença, mas faria toda a diferença na humanidade, com ela sendo vivida. A palavra de Deus sendo vivida, sendo por nós aceitada, é onde nós teremos prumo, porque nós somos o que? Nós somos chamados para vivermos pela fé, porque o justo vive pela fé. Se nós olharmos o que tem ao nosso redor, iremos sucumbir, iremos cair, iremos ser derrotados, porque ao nosso redor tem muita coisa para a desgraça, sendo ela acontecendo com os que estão fora, sendo ela acontecendo na nossa vida, ou sendo os desejos ruins que vêm para nos levar. Por isso que nós devemos viver pela fé, porque nós iremos olhar o mundo, nós iremos olhar as ofertas e dizer: eu sei que tem um prazer imediato nisso aí, um prazer que eu quero ter nesse momento, eu desejei, mas o meu alimento vem do alto, e a palavra de Deus diz, porque isso vai ser ruína na minha vida, e eu vou me render à palavra de Deus, e eu vou dizer: eu vivo pela fé em Cristo Jesus. E você repreende tudo aquilo que não vem de Deus para a sua vida e diz: eu aceito não as minhas percepções, não os meus desejos, mas eu aceito o que eu ouvi. E eu não posso ser movido por sentimentos, por percepções, principalmente porque quão louco está o ser humano, quão difícil, quão perdido. Nós vemos tudo que parece, às vezes, miragem no deserto. Nós vemos água onde é areia. Nós não temos condições de avaliar as ofertas se não for pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é o que eu desejo necessariamente, ainda que o nosso desejo precisa ser alimentado. Quanto mais eu me alimentar de Deus, mais desejo eu tenho de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é aqueles desejos que vêm desviando da palavra. Não são esses desejos, não são esses sentimentos que irão me guiar. Porque a todo momento eu posso pensar que Deus não está ali presente. Eu posso pensar que Deus não está comigo no momento em que eu estou me sentindo só. E a aceitação é uma das coisas que mais tem feito as pessoas se perderem. Porque ninguém quer ser sozinho. As pessoas têm medo da solidão. E nós, de fato, fomos criados não para vivermos só, mas
fatalmente, seremos rejeitados por muitos. Nós seremos rejeitados por muitas pessoas. E aí é o momento de você na solidão, você na aflição, você não precisa sentir, mas você precisa saber. Porque quando você sabe, você diz assim, eu não estou sentindo Deus aqui, mas eu sei que Jesus está aqui, independente do que eu estou sentindo, porque esse sentimento não retrata a realidade espiritual, porque Cristo falou que estaria comigo até o confim dos tempos, até Ele voltar, Ele disse que estaria comigo. No momento que a igreja é perseguida, Ele está sendo perseguido juntamente. Nós não somos perseguidos sozinhos, porque Cristo está a todo momento com a sua igreja viva, querendo e derramando o seu Espírito, para que nós tenhamos poder no Evangelho de Deus, para que nós tenhamos poder na pregação, para que nós tenhamos poder no nosso viver. Você, para viver como cristão durante a semana, você precisa do poder de Deus. Você precisa do Espírito Santo sobre a sua vida, para você declarar para aquilo que está vindo te derrubar, e você dizer, isso não vai me derrubar, porque quem está em mim é maior do que aquilo que está vindo contra mim, é maior do que o mundo. Não existe ninguém, nem nada que possa acontecer que é maior do que Deus na sua vida. E aí vem a decepção. O prumo é com Deus. No versículo 7, não é assim? A gente tem um desejo, a gente é enganado, e eu sei que eu sou enganado quando algo acontece ao contrário. E aí vem a decepção, porque eles perceberam o mundo, mas o que foi prometido para eles não aconteceu. Eles perceberam que estavam nus, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Diante da promessa, falsa promessa, eles ficaram com vergonha e fuga. Eles não tinham mais a liberdade que eles tinham. Agora eles tinham vergonha, e não é assim. Quantos de nós podemos estar envergonhados hoje? E a dificuldade que tem para nós falarmos dessa vergonha. E essa fuga. A visão que eles tiveram do conhecimento era ruim. É como se uma pessoa enferma, ele conhece o seu corpo. E o médico entende o corpo dessa pessoa de forma diferente. E aquele que está são, que era o estado deles anterior, era indiferente para tudo. Eles estavam conhecendo, mas como um doente sofrendo. Eles estavam sofrendo, não como médico, mas como doente. Não é assim que nós estamos, doentes. Tanto sofrimento, tanto sofrimento. Mas o médico, ele conhece o câncer. Ele sofre pelos doentes. Mas o médico não tem câncer. Que analogia é essa? O Senhor conhece você. Ele conhece todas as coisas. Mas Ele não está doente. Não façamos como o primeiro casal. Se tem um lugar para você se refugiar, ainda que você veja, eu de fato estou doente. Às vezes a pregação parece que ela está me acusando. Está. Mas não para a morte. Porque esse médico, ele sabe tratar o seu câncer. E não há nenhuma doença ou nenhum câncer que ele não consiga curar. Não há situação tão difícil na sua vida. Não há, talvez, um esfriamento espiritual. Eu não tenho alegria para estar na igreja. Eu me perdi. Anos se passaram, eu perdi o vigor. Ou eu nunca tive. Mas não há situação que esse médico não possa tratar.
Não há doença que Ele não possa curar. E Ele pega na nossa alma e no nosso interior e muda quem a gente é. Ele é o único que consegue mudar o rumo do homem, que estava indo para a condenação, e agora ele está salvo porque está em Cristo Jesus. Fuja da solução humana. O que o homem fez ali? Patético. Muitas vezes nós somos patéticos. O que ele fez para si não era suficiente para cobrir a sua nudez. Isso significa que tudo que nós fazemos, todas as boas ações, tudo que nós fazemos para tentar ter o favor de Deus, trabalhar na igreja, tudo que nós fazemos é em vão, porque eu não consigo me salvar, eu não tenho condições e não queira fazer isso, porque Deus não quer que você faça isso. Ele não pediu isso para você, Ele não pediu trabalho, Ele não pediu nada para você. Ele só pediu para você levantar as suas mãos e se render a Ele e dizer: Senhor, me salva e me ajuda. Eu quero ser Teu, seja o meu Deus, seja o Senhor da minha casa. A solução humana não resolve, mas Deus tem força, Deus tem condições, tem poder para nos curar de todas as mazelas, de toda doença, de toda perturbação que possa haver na nossa vida. Às vezes eu não consigo ter um momento de tranquilidade. Deus pode te dar esse momento de tranquilidade. Deus pode tirar essa paz que você não tem, no sentido, pode trazer essa paz, essa falta de paz. Deus pode tirar de você, de trazer paz. Ele pode trazer essa paz, porque essa paz é a falta de relacionamento com Deus. O ser humano precisa se relacionar com Deus. Mas o que nós fazemos normalmente, quando ouviram a voz do Senhor, Deus está falando nessa noite aqui. Deus está falando com vocês. Deus está falando com quem está assistindo. Deus está chamando. Mas o ser humano, o que costuma fazer? Que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Era uma oportunidade que Deus estava dando. E às vezes nós nos escondemos atrás de muitas coisas. São mentiras. E eu pergunto, quais são as suas árvores? Às vezes atrás de um sorriso, às vezes atrás de uma mentira. Às vezes nós usamos máscaras. Às vezes é o dinheiro que faz eu me esconder. Às vezes é o prazer que faz eu me esconder do Senhor. É a situação de quando nós não estamos em comunhão com Deus. Em Apocalipse 6,16, prestem atenção nesse versículo. Como que é ruim o nosso estado de afastamento de Deus. Não tem nada pior. O que eles falam aqui? E disseram aos montes e aos rochedos: eu estou com medo de Deus. Eu não quero largar o pecado. Eu prefiro ser esmagado pelos montes e pelos rochedos. Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eu prefiro ser esmagado. O medo entrou na humanidade. Mas percebam a paz de Deus. Deus não arrancou o homem do meio das árvores. Deus teria poder para isso? O que vocês acham? Para arrancar o homem? Deus tem poder para arrancar você daí, da onde você está,
e fazer com que você confesse os seus pecados e se renda a Ele, o que você acha? Mas Deus, Ele quer atrair você. E qual é a pergunta que Ele faz? No versículo 9, Deus quer te atrair com uma pergunta. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E chamou o Senhor Deus ao homem: onde estás? Deus está chamando você pelo seu nome e perguntando: onde estás? Não que Ele queira descobrir aonde você está, mas que você entenda que você precisa ir até Ele. Eu estou aqui, Senhor, me ajude. Salva-me. Me livra dos meus pecados. Aonde você tem se escondido? Para cada um de nós. Coloque o seu nome. O João, o Francisco, o Emilson, o Alfredo. Aonde estás? Onde estás? Deus não o arrancou. E são muitas as perguntas, como foi para Caim. Por quê? Qual? Que fizeste? O que fizeste? Foi contra as minhas ordens, contra aquilo que eu ensinei? Perceba, você pode olhar para Jesus nesse momento. Quando Ele te chama, de fato, às vezes, dá vergonha. Às vezes nós estamos tristes, escondidos. E nós nos escondemos atrás de sintomas. Ele respondeu, no versículo 10, ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele se escondeu porque ele estava nu? Percebam isso. Pare para pensar. Era porque estava nu que ele se escondeu? O problema era que eles estavam nus, e eu pergunto, eles passaram a ficar nus nesse momento, ou eles sempre estiveram nus? Então o problema não era estar nu. O problema é que algo aconteceu, e ele estava se escondendo atrás de sintomas, como nós ainda fazemos. Nós continuamos fazendo isso, por causa da nossa condição caída. Nós somos tímidos em abrir o nosso coração e dizer o que nós fizemos. Rasgar a tua vida diante de Deus. Dizer o que você sente, o que você pensa, o que você fez. Por quê? Por causa do pecado, nós temos dificuldade de confiar. E Deus passou a ser o inimigo da humanidade, não porque Deus quer ser o inimigo, mas porque nós nos colocamos nessa posição. Porque nós podemos ser amigos de Deus. Nós podemos andar com Deus e caminhar com Ele. Nós temos dificuldade. Nós só falamos do problema que aconteceu depois do que eu fiz errado. O porquê. Por que você chegou tarde? Porque eu me atrasei. Por que você se atrasou? Porque eu acordei tarde. Ah, qual é o problema? Eu acordei tarde. Por que você acordou tarde? Porque eu estava cansado. Por que você estava cansado? Porque eu fiquei jogando videogame, vendo Netflix até 3 horas da manhã. O problema não era porque estava cansado. O problema é porque ficou vendo, jogando até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Nós temos dificuldade de confiar em Deus. Mas o Senhor ainda nos dá a oportunidade. Deus pergunta: contrariaste a minha direção? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses?
Deus sabia que ele tinha comido? O que vocês acham? Percebam que o problema está sempre com a nossa dificuldade de confiar em Deus, de falar para Deus tudo o que nós estamos sentindo, tudo o que nós fizemos, quem nós somos, todas as turbulências que passam na nossa cabeça, de chegar, Senhor, eu estou assim, rasgar o nosso coração diante de Deus. E essas desculpas são obstáculos para o caminho da misericórdia. Porque a construção de Deus na nossa vida é o caminho da misericórdia, é o caminho do perdão, mas existem obstáculos que nós deixamos na nossa vida, que nós precisamos abrir mão, tirá-los. E ele dificulta. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Eu admito, mas a culpa não é minha, a culpa é da mulher. Eu vou falar mais, Deus, é sua, porque foi o Senhor que me deu. Então, eu comi, mas eu não teria comido se não fosse a mulher. E eu não teria comido se o Senhor não tivesse me dado a mulher. Quantas desculpas você tem dado para deixar de fazer aquilo que você deveria ter feito? Mude a sua vida. Mude a maneira de pensar. Renove a sua mente. Assuma o controle da sua vida com Cristo Jesus no trono. Entendam isso. Assumam o controle. Você é responsável pelas suas escolhas diante de Cristo Jesus, que pode reinar na tua vida. Assuma o controle e diga: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Assuma o controle no sentido de dizer que é responsável. Ofereça a Cristo a sua vida por completo. Confie nele. Pare de fazer jogadinhas, de escapadas, desculpas, atalhos. É um esconderijo verbal, mas só serve como obstáculo. Existem muitas formas de nós nos escondermos atrás de uma dor, atrás de uma doença, atrás de um cansaço, porque eu tenho que trabalhar, por causa do meu cansaço, por causa dos meus filhos, por causa da minha esposa, por causa do meu estudo. A minha falta de fidelidade, ela é verdade, mas nós falamos assim: eu não tenho culpa. Então nós precisamos mudar esse discurso e não justificar o erro, mas que nós venhamos a nos arrepender. E o que vem depois? Percebam que Deus trata com cada qual com a sua responsabilidade e em ordem. Do versículo 14 ao 19, o Senhor não pergunta à serpente, porque nós sabemos quem estava por trás da serpente. Porque para a serpente não tem o caminho da misericórdia, mas para o ser humano tem. A relação de Deus com o ser humano tem o caminho da misericórdia. E o Senhor já diz para a serpente no versículo 14: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. E vem a dor para a mulher de parto, o suor para nós trabalharmos e termos o nosso alimento. Não que não existiria trabalho, mas agora é com fadiga. Deus se dirigiu ao homem, à mulher e serpente, considerando a responsabilidade de cada um. E nós precisamos considerar essa nossa responsabilidade com Deus. Qual responsabilidade eu tenho com Deus nesse momento? Daqui a pouco o culto termina. Deus falou com vocês. E qual a responsabilidade que vocês irão assumir? Tenham coragem. Confiem no Senhor.
amaldiçoou a serpente. Os sofrimentos da mulher, nas áreas de maior alegria, que é a maternidade do relacionamento. E é isso que nós vemos. O pecado atingindo a nossa vida afetiva e familiar. A dor agora é parte da história humana. Mas também há a redenção em Cristo Jesus. Pelo ventre da mulher é prometido alguém que não esmagaria a cabeça da serpente, feriria. A gente tem que ter cuidado com os verbos que a gente usa. Ferirá a cabeça da serpente. Alguém que iria tirar o poder do pecado de todo aquele que nele crê e confessa o Senhor Jesus como seu Salvador. Esse pecado, tudo isso, não tem mais domínio sobre a sua vida. Nós sabemos que em Cristo Jesus, nós podemos fortificar o nosso espírito. E como eu vou fortificar o meu espírito? Através da oração, através do jejum, através do convívio entre os irmãos, através da igreja do Senhor, um edificando o outro, através da pregação da palavra no meu ouvido, na minha mente, mudando a minha direção, aprumando o meu viver. Que eu entre na semana, que eu saia daqui, que eu viva durante toda a semana o melhor de Deus para a minha vida. Você comece a falar: eu quero o melhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero tirar os obstáculos. Que não seja como aconteceu com Josué: vocês não podem servir. E se isso for verdade hoje, abra mão desses obstáculos. Toda vez que a palavra de Deus é liberada, é tempo de cura, é tempo de libertação, aonde as algemas do pecado não têm força contra o Evangelho de Jesus Cristo, porque o poder da cruz aniquila tudo que o pecado fez na sua vida, toda a condenação que poderia existir, não há mais. Você foi criado para viver eternamente, você foi criado para viver para Deus, você está aqui para glorificar o nome do Senhor. Não importa o que o diabo tenha falado aí fora, é mentira dele. Deus tem o melhor para a sua vida. O diabo diz que nós não temos chance, e de fato, se nós praticarmos as coisas erradas, nós iremos sofrer. Mas Deus tem o melhor para você. Ele tem uma vida, e uma vida abundante, e não importa a sua idade, não importa, nunca é tarde para adorar o Senhor e viver com alegria, e mostrar essa alegria no seu bairro, na sua casa, na sua igreja. A alegria do Senhor é a nossa força, é o poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a tua família. É a alegria do Senhor. E o julgamento vem, mas ao mesmo tempo a esperança. E o Senhor, no versículo 21, Ele faz vestes para ele. O sacrifício, representando o sacrifício de Cristo. Que agora Ele faz roupas para cobrir aquilo que aconteceu. Começa ali um processo de restauração do ser humano. Porque o pecado traz necessidades, e Jesus e Deus sabe as necessidades que nós temos, e Ele começa a providenciar para o ser humano o caminho da misericórdia e da restauração. O que o homem faz é pó, pega fogo, é como palha, mas o que Deus faz é eterno. Deus está apontando para o ser humano: tem jeito para você. E o medo de Deus, tirando, colocando uma espada ali. Por quê? Os querubins, dizendo que estavam ali protegendo o Éden, agora não tem caminho de volta para lá nesse sentido. Agora o caminho é Cristo, porque ali está sendo construído um caminho de salvação em Cristo.
por que não poderia pegar a árvore da vida? Já pararam para pensar nisso? Por que não poderia? Porque nós não podemos entrar na eternidade tendo rejeitado a comunhão com Cristo. Se nós entrarmos na eternidade, nós seremos eternamente rejeitando a Deus. E Deus sabia que o homem poderia lançar mão dali e entrar na eternidade sem ser restaurado. E Deus prepara a restauração para o ser humano, primeiro declarando a sua santidade. Eu sou santo e o pecado não pode habitar. Mas ao mesmo tempo dizendo, para que ele não entre na eternidade dessa maneira, para que ele não entre na eternidade perdido, providenciarei redenção. Eu enviarei o meu filho para morrer por esses pecados, pelos pecados que iriam acontecer, pelos pecados que eu fiz. Naquele período, Jesus Cristo já estava vendo você. Nós que estamos aqui, o sacrifício de Cristo, quando Deus disse, não pode entrar na eternidade assim, Ele estava visualizando um povo que Ele iria reunir, que Ele iria santificar, que Ele iria separar. E esse povo iria adorá-lo eternamente, falando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, por toda a eternidade, para todo sempre. Não seria um momento de prazer somente, um prazer imediato, mas nós estamos avançando. Você foi chamado, porque você tem jeito, para ter um prazer eterno. E esse prazer eterno não existe longe de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Receba nesse momento a palavra de libertação. Diga sim para o Senhor Jesus Cristo aonde você estiver. Diga para Ele: Senhor, muda a minha vida. Entra, ó Deus, no meu mais íntimo e produz vida, Senhor. Senhor, eu estou olhando, mas eu não vejo solução. Poderia eu adorar o Senhor? Poderia eu mudar? Essa palavra é bonita, mas será que serve para mim? Confie no Senhor e veja o que Ele pode fazer. Com mão poderosa, Ele arranca você do pecado. E com mão poderosa, Ele transforma a sua vida. Porque não existe outro, senão o Senhor Jesus, que pode mudar a sua vida. Momentos difíceis, vocês passarão. Me faz lembrar na pescaria, quando Jesus ressuscitou, que eles não pescaram nada, mas Jesus manda lançar as redes de novo. Ao voltarem animados da grande pesca, Jesus já tinha a brasa ali e o pão. Trazei os peixes que vocês pescaram. Jesus cuida de todo o seu mantimento. Tudo que você precisa, da parte emocional, da parte espiritual, da parte física. Confie no Senhor, porque Ele cuida de cada detalhe. Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aqui diante de Ti, ó Deus, tem a Tua Assembleia, o Teu povo que o Senhor chamou. Aqueles, ó Deus, que ainda não levantaram a mão para Ti, ó Deus, que eles possam ser compulgidos a fazer nesse momento, Senhor. Que Ele possa levantar a mão para Ti e dizer: seja meu Senhor, seja meu Salvador. Esteja, ó Deus, na minha casa, esteja no meu relacionamento, Senhor. Tu és, ó Deus, o meu Senhor. Tu és, ó Deus, quem eu esperei. Tu és a minha solução, Deus. Contra ti, Tu és, ó Deus. Eu não quero lutar, ó Deus, Tua palavra esconde, mas eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero, ó Deus, adorar a Ti, Deus. Eu quero dizer: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor. as tuas
Louvado seja o teu nome, Senhor. Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra, tua palavra esconde, minhas vestes no sangue lavei. As vestes no sangue lavei, das tuas águas e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti, consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus, Jesus. Não vemos razão da nossa vida sem o Senhor. Tu és assim como o ouro, como fogo, refina, vem sua obra em mim, completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Esses dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vemos razão, não temos razão. Tu és meu Senhor. Assim como fogo, assim como fogo. Refina o ouro. Até que o mundo possa ver. Tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver. Tua glória em meu rosto brilha. Que essa presença brilhe em você todos os dias da sua vida, por onde você for. Glória seja ao nome do Senhor. Amém.